Ei, tem uma mensagem muito forte do céu para te entregar. Uma mensagem de esperança, uma mensagem em que o Senhor está falando já contigo, dizendo: não está perdido, não está perdido. Às vezes coisas precisam, no momento, dar errado, para Deus colocar a mão e depois dar certo. Não, eu vou te explicar o caso. Às vezes na nossa vida parece que nada dá certo, tudo tá indo pro lado errado, né? E a gente até pergunta o que foi que eu fiz. Será que eu fiz alguma coisa errado? Será que eu pequei? Será isso? Será aquilo? Não, nada disso. Nada disso. Tem coisas que primeiro vai dar errado para depois dar certo. Primeiro a gente faz algo, a gente faz com a nossa cabeça, a gente faz com a nossa inteligência, a gente faz com os nossos conhecimentos. Aí chega Deus e diz: deixa eu colocar a mão, que o negócio agora vai dar certo. Então, eu tenho um caso aqui na Bíblia que ele é muito interessante sobre quando Jesus ele dá ordem aos discípulos para entrar no barco e ir lá para o outro lado de Genezaré. Ele vai despedir a multidão. E ele diz que quando terminar, seguia os discípulos, ia atrás dos discípulos para se encontrarem do outro lado do mar, né? O mais interessante é que no meio do mar vai acontecer uma grande tempestade. Presta atenção, uma grande tempestade. Você precisa entender que antes de dar certo, primeiro vai dar errado. Jesus dá essa ordem, grande ordem aos discípulos, e você sabe a história. Jesus diz: entrem no barco, vão lá para o outro lado, eu vou despedir a multidão e depois eu me encontro com vocês. Os discípulos entram no barco, por ordem de quem? Ordem de quem? Ordem do próprio Jesus, ordem do próprio Senhor. Aí você pode imaginar a situação. Os discípulos entram no barco, vão lá para o outro lado e de repente, no meio do mar, uma grande tempestade de vento, as ondas são gigantes e o barco está quase indo a pique, porque a Bíblia diz que a água estava entrando no barco. Olha para mim, pastora, peraí. Que história absurda, né? Porque quem deu ordem foi Jesus. Exatamente. Tem coisas que mesmo Jesus dando ordem, tem hora que parece que não tá dando certo. Agora, tu imagina quando a gente faz sozinho. Qual é a impressão que a gente não tem? Então, o discípulo entra no barco, seguindo a ordem do mestre. E agora o que está acontecendo? É que o barco está quase afundando. Ei, olha para cá, olha para cá. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você olha e diz assim: pastora, meu barco está quase afundando. A situação está feia. Eu olho para um lado e para o outro e eu não vejo uma saída. Eu não vejo solução. Mas quem deu ordem, quem foi? Não foi Jesus? Então Jesus sabe a direção certa. Jesus sabe a hora certa para agir. Jesus sabe o momento certo em que ele vai entrar e vai fazer com que esse caso aí saia perfeito. Porque eu digo sempre que é Deus quem coloca os pingos nos is da nossa vida. Deus vai colocar o pingo no i. Tá entendendo? Então, quem coloca o pingo no i da nossa vida é o próprio Deus. Às vezes a gente desenha o i, mas tem que ter a mão de Deus no caso. Os discípulos estão no meio do mar, as ondas estão fortes, tempestade para um lado e para o outro, e a pergunta que não quer calar, você já sabe. Você não já sabe a pergunta que não quer calar? Por que não está dando certo? Por que não está dando certo? Essa é a pergunta que eu e você nos fazemos quando algo dá errado. Essa é a pergunta que eu e você nos fazemos quando tem coisas que parece que está indo fora de controle. Qual é aquela situação que está indo fora de controle na tua vida? Qual é aquela situação que você olha para um lado e para o outro e você não está vendo um pinguinho assim, ó, de saída? Um pinguinho, pastor, eu não vejo um pingo de saída. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite chega Jesus caminhando por cima do mar. Olha para cá. Parecia que não tinha mais jeito, né? Mas na quarta vigília da noite chega Jesus caminhando por cima do mar. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Olha para cá. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que na quarta vigília da noite é a hora que tudo está em silêncio total.
É a hora que o dia acabou e tá chegando outro dia. Quarta vigília da noite. Aí chega Jesus caminhando por cima do mar, caminhando por cima da tempestade, caminhando por cima daquilo que quer te afundar, caminhando por cima dessa turbulência aí, caminhando por cima daquilo que muitas vezes nos causa medo, pavor e terror. Talvez tenha algo na tua vida te causando medo, pavor e terror. E Deus, ele manda eu te dizer, calma, calma, que o Senhor, ele sempre chega na nossa situação. Ele sempre chega nas nossas vidas. Ele sempre chega no cenário. Independente de que hora seja, que momento seja. Ah, porque o tempo está passando e não está acontecendo nada. Calma, que Deus vai chegar. Calma, que Deus vai chegar. Na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, segundo estudioso, era um horário em que o maior silêncio e escuridão. Era a hora de maior silêncio e escuridão. Sabe o que é que eu aprendo? Na hora do maior silêncio e da escuridão que você esteja enfrentando, Jesus, ele vai chegar no teu cenário. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Recebe essa palavra, creia e acredite, porque o Senhor está chegando. Compartilha com alguém, urgente. Abençoe a vida de alguém.